Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanderlei Fortuna. Eu sou técnico em informática, sou desenvolvedor front-end, sou acadêmico em engenharia da computação na UFC e sou membro do projeto de educação tutorial, mais conhecido como PET, e que está sendo um dos realizadores desse evento que a gente tem hoje. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como a gente consegue otimizar o desempenho dos nossos sites em quesito de pesquisa com o SEO e desempenho para o usuário final que estiver utilizando o nosso site no navegador, utilizando SPA, SSR e SSG. São muitas siglas, uma infinidade de siglas, mas um exemplo disso é a própria ciência, que sempre quando é descoberta uma espécie nova tem que dar um nome enorme. E na TI é com siglas, tudo tem que ter uma sigla. Mas a gente vai destrinchar esses conceitos ao longo do nosso workshop. E a gente vai começar ele agora. Mas, afinal, o que todas essas siglas, um tanto quanto estranhas para alguns, significam? A gente vai descobrir mais pra frente. Sem spoiler, sem spoiler. Na verdade, a gente vai começar a discutir sobre o que é SEO, que é um termo que recentemente está muito em alta e que não se aplica somente à web, mas também a serviços de redes sociais e tudo que tem a ver com pesquisa e relevância de certas coisas, como produtos, por exemplo. Então, o SEO nada mais é do que um Search Engine Optimization, ou uma otimização de mecanismo de pesquisa. Qual a principal função dele? Nós vamos analisar o mecanismo de pesquisa do Google como um exemplo principal disso. Muita gente imagina que quando você cria um site e adiciona ele lá em um servidor em que você vai hospedar esse site e acessa ele na URL, automaticamente o Google já vai entender completamente como o seu site funciona. Mas não é assim que funciona. Antes mesmo de você fazer qualquer interação com o link do seu site, o Google já começa o processo de varredura daquele site. Primeiro, analisando o seu site, ele vai ver onde é que ele está hospedado e vai colocar bots, que a gente chama de Google Bot, para fazer o rastreamento, a análise e a classificação das informações que você adicionou no seu site ou o seu desenvolvedor. Com essas informações coletadas e rastreadas, a próxima etapa é você adicionar esses dados no índice. Por isso que esse processo se chama indexação, porque imagina que você lá no passado tinha uns livros enormes, que, por exemplo, eu quero ligar para uma farmácia. Aí você tinha que ir nesse livro e pesquisar na área F, ver onde é que tinha uma farmácia e ver os números. Esse índice funciona praticamente desse jeito. Ele vai analisar os sites que existem na web e, baseado em palavras-chave, título, conteúdo, ele vai indexar esse site em uma categoria, seja ela produto, moda, desenvolvimento e assim por diante. Com esses sites já indexados nesse banco de dados, a próxima etapa são os servidores de busca, que são responsáveis por buscar esses sites indexados e levar para o usuário final. Eles vão coletar esses dados e quando o nosso usuário final fizer a pesquisa, ele vai ser exibido todos os principais sites que vão satisfazer aquela pesquisa que ele fez, né? Só que se engana quem pensa que quando o usuário fizer uma pesquisa, ele vai navegar por todos os sites que existem na internet, porque isso é tecnicamente impossível se a gente for parar para pensar. Por isso que ele faz todo esse processo que a gente viu de primeiro varrer esse site, classificar ele, adicionar em um banco de dados para depois chegar no usuário. Então,
com essa complexidade que a gente tem hoje na pesquisa, de poder pesquisar por texto, por imagem, por voz e atualmente por inteligência artificial, também tem essa necessidade de que os mecanismos de pesquisa se otimizem para que esse processo seja mais rápido e seja mais gratificante para o usuário encontrar o resultado que realmente sirva para ele e não que se torne uma perda de tempo fazer pesquisas na internet. Então, esse Search Engine Optimization tem alguns pontos importantes que vão fazer com que o seu site tenha um bom posicionamento no ranking, que é qual o site vai aparecer primeiro quando o usuário fizer uma determinada pesquisa. E esses são alguns dos fatores que influenciam nesse SEO. E é o que a gente vai analisar agora, pouco a pouco. Um dos principais fatores que influenciam nessa indexação do seu site na web é o domínio, ou como a maioria conhece, o URL. Quando você tem URLs que são muito confusas, como essas em vermelho, e que tem muitos números, caracteres e coisas aleatórias, acaba que não se torna tão legível e nem tão humano como o Google nomeia. Então, para o Google e para os bots do Google, é mais interessante ter um link como esses em branco, que só de o usuário olhar, ele já tem a noção do que para onde é que ele vai ser levado. E tem o domínio doces deliciosos, ele sabe que vai para receitas e depois vai para bolo de chocolate. E o mesmo acontece para aventura radical. Então, quando você tem esses domínios mais humanos, o seu site consegue ter mais pontos nesse ranqueamento e tem mais chances de aparecer primeiro para o usuário. O próximo fator é a arquitetura do site. Eu não sei se vocês já se depararam com o site da Magazine Luiza ou da Casas Bahia, que quando você passa o mouse por cima de uma seção, ele mostra um menu enorme com vários outros links. Isso acontece porque o Google e o bot do Google foca principalmente nos links que estão na sua página principal. Então, o seu link estando na página principal para uma página de produto ou para uma página de carrinho, por exemplo, fica mais fácil para esse bot ir até esse local. E ele simula um usuário, e para o usuário também é mais fácil ele já encontrar os links e tudo que ele precisa já direto de cara, assim. Mas a arquitetura do site não se limita só a como você organiza seus links e a hierarquia da sua página, mas também no código, que é como a gente vai ver um pouco mais na frente. Porque, para quem tem uma noção de HTML, quando a gente tem um desenvolvedor iniciante, é comum a gente ver que em algumas estruturas de sites, a gente vê muito uma div dentro da outra, aí dentro dessa div tem outra div, e não tem uma separação tão semântica do que cada seção significa. Então, quando você tem um site que você tem uma divisão de o que é o header, o que é a main, que é o conteúdo principal, o que são os H1s, que são os títulos, tudo isso facilita o trabalho do indexador a analisar o que cada componente do seu site faz e qual é a proposta dele. E isso ajuda a indexar melhor o seu site e te garante mais pontos, para permitir que o seu site apareça mais para outros usuários e outros tipos de pesquisa. Outro ponto importante são os títulos e as palavras-chave. Outra coisa que a gente vai ver aplicada no código são essas questões do título e palavra-chave no HTML, porque elas são conhecidas como metadata, são dados sobre dados. Então, antes mesmo de um usuário do bot ou o navegador saber qual é o conteúdo que tem no seu site, ele previamente já vai saber o título e as palavras-chave. Então, ele automaticamente já sabe como categorizar esse site em uma categoria específica. Tipo, se nas minhas palavras-chave eu tenho moda, automaticamente o bot já vai saber que ao analisar aquele conteúdo, ele vai ter que priorizar termos relacionados à moda.
Então, quando você deixa de fácil acesso essa temática do seu site, o que ele propõe a mostrar para o seu usuário, a sua indexação e a facilidade com que ele vai aparecer nas pesquisas, se torna mais eficiente. Também tem alguns sites que, principalmente agora com a inteligência artificial, que tentam vender o seu site para o usuário como se ele fosse da categoria de inteligência artificial, por exemplo, mas que quando na verdade o usuário vai analisar o conteúdo, é uma coisa totalmente diferente. Isso é feito porque a pessoa pensa que, como eu vou categorizar meu site como inteligência artificial, ele vai ser mais acessado por ter esse assunto. Só que se o que você retrata no seu site não condizer com o que você colocou nas suas palavras-chave, nos seus títulos, etc., tanto o bot quanto o usuário que for analisar o seu site vai perceber que está sendo, entre aspas, enganado. Então, isso também é levado em consideração e também pode te penalizar e fazer com que o seu site perda posições nessa pesquisa. E claro, está até marcado com asterisco, porque a responsividade é um dos pontos mais importantes que a gente tem quando o Google vai mostrar os sites para o usuário. Quanto melhor responsivo for um site, mais fácil tem de ele aparecer nos primeiros resultados. Eu posso até tentar mostrar um exemplo para vocês, que eu vou mostrar o navegador para vocês. Claro. Eu vou pesquisar aqui eletrodomésticos. O primeiro resultado que apareceu para mim foi a Magazine Luiza. Mas se eu descer lá embaixo, lá nos últimos resultados, eu tenho a Casas Bahia. Eu vou analisar a Casas Bahia. Quando eu analisar a responsividade desse site, vocês vão ver que quanto mais eu diminuo a tela, mais quebrado o site fica. Então, fica meio inviável para quando o usuário entrar nesse site de um celular ou de um tablet, ele tem uma boa experiência com esses links todos quebrados e essa experiência prejudicada. E isso pesa no SEO. Faz com que, por exemplo, aqui, a Casas Bahia, que é uma instituição conhecida, né, fique lá nos últimos resultados da pesquisa. Então, a responsividade é um ponto que pesa bastante e que não é tão difícil de ser implementado no seu site quando você dispõe de metodologias como a utilização de flexbox, de grid e dos media carries que o CSS dispõe para poder fazer essa responsividade de uma forma mais eficiente. E o próximo ponto é a performance. Com certeza, quem é da UFC já deve ter se deparado com o Siga demorando horrores para carregar uma página. E isso reflete bastante essa questão da performance. Porque imagina que você tem um site e o seu colega também tem um site que tem a mesma proposta. Só que o seu site é visivelmente melhor. Tem mais recursos e etc. Só que o seu site é muito mais lento para carregar do que o do seu colega. Então, quando o bot do Google for analisar o seu site e analisar o site do seu colega, ele não vai esperar o site carregar para analisar. Ele vai esperar um pouco, não carregou, pulou pro próximo. Quando ele acessar o do seu colega, ele vai ver que vai carregar bem mais rápido e vai priorizar esse site que carregou mais rápido, por mais que ele não seja tão bom quanto o seu. E isso acontece com muita frequência. Então, nem sempre essa qualidade do conteúdo vai pesar tanto assim se o seu site não tiver uma boa performance, que é algo que a gente vai discutir mais futuramente com outras tecnologias. Interação do usuário é quando o seu usuário, além de clicar no link do seu site, ele passe um tempo lá, analisando produtos, fotos,
códigos, uma documentação e assim por diante. Porque não adianta só as pessoas clicarem no link, passarem 5 segundos e clicarem no botão de fechar. Porque isso não vai trazer relevância para o seu site. Consequentemente, ele vai ser menos mostrado para os usuários de pesquisa, porque vai mostrar que o usuário não tem interesse por ele. Ele simplesmente clicou, viu, fechou. Então, quando você cria um site que é atrativo, mas que também não abuse de anúncios ou de mostrar algo para o usuário só quando ele descer lá para o final, te ajuda bastante a ter um site que tenha mais tempo de tela, entre aspas, vamos dizer assim, e que esses mecanismos de pesquisa consigam analisar ele como um site que atrai as pessoas. Então, esse é um ponto que também pesa bastante nessa questão da pesquisa. E, por último, nós temos a localização do usuário. Eu, aqui no Ceará, tenho um amigo lá no Rio de Janeiro. Se nós dois fizermos a mesma pesquisa de universidades próximas, com certeza os resultados que eu vou ter de universidades próximas vai ser diferente dos resultados dele. Porque o Google tem essa noção de que serviços que são mais físicos e que precisam ser mais próximos do usuário, como uma universidade, uma biblioteca, uma farmácia, precisam ser próximos a ele. Então, quando você tem um site que você conhece o seu público-alvo local, ao redor de você, você consegue fazer com que essa indexação dele seja mais eficiente para quem está perto de você também. Então, quando você analisa o seu ao redor e vê um grande potencial em tal público-alvo e investe nisso no seu site, você vai perceber que essa região e esse grupo de pessoas vai ter uma visibilidade maior do seu site nas pesquisas deles. São conceitos e conceitos, mas Mas e na prática? Como que a gente faz isso? É o que a gente vai destrinchar agora. Começando pelo começo, as bases da web. Esses são os pilares que a gente tem da web hoje, que é o HTML, o CSS, o JavaScript, e que são as meninas superpoderosas da web. São as principais ferramentas que, se pá, estão em quase 100% dos sites que a gente tem hoje na web. E eles nos permitem infinitas possibilidades de criação de sites com diferentes metodologias, aliados a outras tecnologias, como o Java. Quem usa o Siga sabe, né? Como o PHP e assim por diante. Só que essas infinitas possibilidades, com o tempo, percebeu-se que algumas delas eram mais eficientes que outras. E com o tempo, elas foram se tornando padrões, que é o que a gente vai discutir agora. Um dos primeiros padrões, que é bem comum hoje em dia ainda, e que tinham muita força até certo tempo, são as multi-page applications, que no nosso português são aplicações de múltiplas páginas. Como que essas aplicações funcionam? Aplicações de múltiplas páginas são aquelas que, quando você clica num link para te redirecionar para uma seção que está no próprio site, sem ser um link externo, toda a página recarrega de novo. E, consequentemente, todo um HTML novo precisa ser baixado, todo JavaScript novo precisa ser baixado, e assim por diante. Aqui um exemplo de como isso acontece. O usuário vai fazer uma interação com a imagem para ver um próximo produto ou ver um próximo banner, e, consequentemente, a página inteira é renderizada de novo. Isso foi tão comum por tanto tempo que a gente até se acostumou com isso. Mas não é algo tão legal para a experiência do usuário. E também na questão de rede. Porque imagina que você tá com 3G no busão lotado e vai ter que acessar o Siga, por exemplo. Sempre que você acessar cada seção do Siga, ele vai carregar a página de novo, de novo, de novo. E isso acaba complicando bastante a sua vida. Então, isso vai acabar acarretando numa perda de performance,
para a página, uma interrupção da experiência do usuário, e para cada página que você fizer, você vai ter que fazer um desenvolvimento completo dela de novo, o que não é algo tão vantajoso, porque você vai ter que copiar e colar grande parte dos códigos. Só que ele tem uma vantagem, que é a fácil indexação pelos motores de busca, que é o que a gente está discutindo. Então, agora eu vou mostrar um pouco na prática como que elas funcionam. Vou botar no Edge. Tava aqui no exemplo das Casas Bahia. Vou fechar. Esse link eu coloquei no chat do servidor, se vocês quiserem olhar, que ele é o TechTalk Hub. Nele eu coloquei o link para 3 pequenos sistemas que eu fiz, que eles são exatamente iguais. Eles fazem a mesma coisa, só que cada um utiliza um recurso diferente, utiliza uma funcionalidade diferente, e a partir deles a gente vai analisar os pontos positivos e negativos de cada tecnologia. Começando pelas Multipage Applications. Quando a gente clica, a gente é redirecionado para essa paginazinha. Uma ferramenta que a gente vai utilizar aqui é a DevTools, que são as ferramentas de desenvolvedor do próprio navegador. Para vocês acessarem ela, ou vocês apertam F12 no teclado, ou vocês clicam com o botão direito e vão em inspecionar, ou vocês simplesmente vêm nos 3 pontinhos do navegador, mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor, bem aqui. Eu tenho a minha dashboard, que é a minha página inicial. Se eu quiser ir para a página de meu perfil, vai ser até rápido, porque a minha internet não está tão ruim. Mas essa ferramenta do DevTools vai me possibilitar fazer algumas coisas com a minha rede para me testar esse meu sistema em diferentes ocasiões. Então aqui eu vou desabilitar o cache, para ele não armazenar nenhum dado dessa página, e vou colocar uma internet lenta. Quando eu fazer a movimentação para minha próxima página, vocês vão verem que vai ter um reload e vai ter um delayzinho para passar para a próxima página. Foi. Tá carregando tudo de novo. Se vocês perceberem aqui do lado, tudo isso aqui são requisições que ele fez e que ele está baixando. Então, ele teve que baixar outro HTML, teve que baixar outro CSS e todas as imagens que são comuns dos 2 sites de novo. Para, além disso, fazer uma requisição para o GitHub e trazer meus dados do usuário. Então, para cada vez que eu transitar de uma página a outra, ele vai fazer esse mesmo processo de puxar o HTML e todas as informações de novo para depois mostrar para mim. Isso acaba, além de consumir a banda, se tornando um processo bem lento e, dependendo das condições que o usuário tiver no momento que ele estiver acessando o site, cansativo. Vou acessar a próxima página, que são os mais perfis, que aqui ele vai ter que buscar mais dados. Ele vai buscar os dados de mais pessoas. Só que uma das vantagens é a indexação. Por quê? O bot do Google e de outros buscadores, provavelmente, ainda, na maioria deles, não usa o JavaScript para fazer esse processo de pesquisa. Então, ele vai entrar no seu site, mas o JavaScript vai estar desatualizado. Hoje em dia, isso já está sendo resolvido, porque está tendo uma crescente alta nessas páginas que usam o JavaScript para fazer essa mudança de tela, né? Só que ainda é muito comum encontrar bots que não utilizam o JavaScript para fazer essa varredura. Então, o DevTools também me disponibiliza essa possibilidade, ó, de eu vir em configurações, descer até embaixo e desabilitar o JavaScript da minha página. Se eu desabilitar o JavaScript, eu continuo podendo navegar entre as minhas páginas. Só que ele não vai fazer as requisições. Ele não vai mostrar nenhum dado para mim. Mas, como eu disse para vocês, por mais que ele não consiga fazer requisições de dados, ele consegue ter mais ou menos uma noção da estrutura
e das meta tags, que é o que a gente vai explorar daqui a pouco. Então, isso já ajuda um pouco a esse site ter uma boa indexação. E, então, eu vou mostrar para vocês o código agora dessa seção desse site. Que é a MPA. Então, aqui tem uma estrutura simples de um site. Se a gente tem uma estrutura básica de uma página HTML, que eu tenho o meu index, que vai ser a página principal, o CSS e algumas outras páginas que vão representar a página do meu perfil e a última página, que é a página que mostra todos os perfis. Agora eu vou mostrar para vocês aquela questão das meta tags, que são as meta informações. Elas são descritas utilizando essa tagzinha que é só meta, e ela tem o próprio fechamento. Ela não precisa de uma tag extra para fechar ela. Ela vai dizer para o meu navegador e para o meu buscador quais são as principais informações do meu site. Então, aqui tem a descrição, eu coloco uma descrição. As palavras-chave que a gente comentou, que a gente coloca desse jeito, keywords e o conteúdo que a gente quer, e assim por diante. Todas essas meta tags podem ser encontradas facilmente na documentação do HTML e são muito importantes para isso, para garantir que o seu site tenha uma boa eficiência na pesquisa ou quando você for compartilhar o link. Porque se vocês forem ver naquele link que eu coloquei no chat, o Discord automaticamente já trouxe várias informações sobre ele. Já trouxe aquele banner, já trouxe um título, já trouxe uma descrição. Porque eu adicionei essas mesmas meta tags naquele sitezinho lá. Se eu não tivesse adicionado, ia estar precisando um link seco e o usuário não ia ter uma noção de onde é que ele está sendo redirecionado. E essa página, por mais que ela seja bem simples, bem pequena, que é só isso, ela tem semântica. E ao invés de eu utilizar várias divs para separar meu conteúdo, eu estou utilizando containers que são semânticos. Que eu tenho o header, que é o meu cabeçalho, eu tenho um main, que é o meu conteúdo principal, e eu tenho um H1, que ele é o título principal da minha página. Então eu, como desenvolvedor, consigo ler isso e entender. Da mesma forma acontece para um bot, que quando ele for ler as seções do seu site e perceber que elas são separadas por tags semânticas, ele vai entender o que cada uma significa. Só que utilizando uma página assim, convencional, só com HTML, quando a gente quiser fazer com que um conteúdo apareça exatamente igual em várias páginas, a gente vai ter um problema. Porque se eu mostrar para vocês novamente aquela página, vocês percebem que em cada página ele tem esse mesmo cabeçalho, ó, com esse nome TechTalk MPA e essa logo, a minha logo. Então, quando eu navego entre página e página, ela é exatamente igual. Mas, com essa página simples, feita em HTML, a gente tem o problema de ter que pegar esse mesmo bloco de código e na outra página ter que copiar ele exatamente igual. Então, isso acaba sendo um grande problema para o desenvolvedor, porque imagina que você tem uma página que tenha 50, 60, 70 páginas e esse header tem que ser exatamente igual para todos. Então, seria impossível um desenvolvedor só verificar 70 arquivos para ver se esse mesmo header está lá e se está tudo corretamente certo. Então, esse é um dos principais grandes problemas que a gente tem em aplicações simples assim, mas que o JavaScript vem para tentar resolver isso, que é o que a gente tem aqui embaixo. No meu JavaScript, a gente consegue manipular o DOM. O que é o DOM? O meu código HTML nada mais é do que um texto, um bloco de texto. Esse bloco de texto, grandão,
é um documento, querendo ou não. Então, o meu JavaScript vai ler esse documento, que é o meu HTML, daqui até aqui, e vai conseguir separar cada tag dessa em um objeto, em estruturas de objeto. Então, dentro do body, eu sei que eu tenho um header, e dentro do header, eu sei que eu tenho um span. E tudo isso é feito utilizando o conceito de é, árvore que o HTML tem. Que eu tenho elementos filhos e um elemento pai. Sempre que eu tenho um elemento dentro de outro, fechado por tags, esse elemento automaticamente se torna pai desses elementos aqui, e eles se tornam filhos desse header. E a partir desses conceitos, a gente consegue manipular os elementos direto pelo JavaScript, sem ter muitas complicações. Então, no meu JavaScript, eu utilizo o documento, que é o meu site em si, e nele eu vou fazer uma pesquisa por um elemento que tenha essa classe, profile. Então, ele vai capturar essa div aqui. Dentro dessa div, eu vou procurar uma tag que se chama image e outra que se chama strong, que são essas duas tags aqui. A partir dessa seleção, eu vou conseguir manipular as propriedades dessa minha imagem, como por exemplo o src, que vai me dizer o caminho da minha imagem, e vou poder exibir os meus dados para o usuário sem ter tantas complicações assim. Então, ele vai utilizar a Fetch API, que é uma ferramenta nativa do JavaScript para fazer requisições para APIs, e vai retornar um objeto. Esse objeto vai me trazer as informações do meu usuário lá do GitHub. Essa APIzinha também pode ser utilizada por qualquer pessoa e é disponibilizada gratuitamente pelo GitHub para vocês usarem. Então, quando ele pegar essas informações, ele vai esperar, utilizando o await, e quando elas finalmente, quando essa requisição finalmente for respondida, ele vai converter para JSON e vai inserir os dados nas propriedades dos meus elementos. Então, a minha imagem.src, que era esse source aqui, vai ser preenchido pela URL do meu avatar, que é a minha imagem. E o conteúdo de texto do meu strong, que é esse espaço que está vazio aqui, entre eles, vai ser preenchido pelo meu username, que o GitHub chama de login, por algum motivo. Então, sempre que eu executar a aplicação, essa página em específico, na verdade, esse script vai ser rodado, ele vai buscar os elementos, vai instanciar essa função e vai chamar ela. Então, sempre que eu entrar naquela página, ele sempre vai fazer essa requisição de novo. E é basicamente assim que o JavaScript consegue manipular esses elementos e inserir diretamente no HTML. Daí que surge essa ideia de utilizar o JavaScript para criar componentes, que é o que a gente vai ver na próxima página, que é a página de AL, que é essa página aqui. Essa página que eu mostrei inicialmente para vocês com o nome de todas as pessoas. Seria impossível eu ter a noção de quantos usuários a API vai me retornar. Eu não sei quantos usuários o GitHub vai me retornar numa requisição que eu fiz aqui, por exemplo. Então, eu não vou ter como, no mesmo código, colocar a mesma div todas essas vezes aqui, para saber quantas vezes cada elemento vai se repetir. Então, o JavaScript, para resolver isso, permite que, através de uma requisição que a gente faça para a web, crie elementos e adicione no DOM, que é o documento HTML. Então eu tenho aqui o meu script na minha página de AL, que é aquela página que tem várias pessoas. E a requisição aqui vai ser um pouco diferente. Primeiro eu vou ter uma div, que essa div vai ser a div que vai conter todos os meus perfis. Só que ela está vazia. Porque quem vai fazer o papel de preencher ela é o JavaScript. Então eu apenas seleciono ela aqui, utilizando as mesmas ferramentas da página passada. E a função de pegar os perfis vai ser um pouco diferente. Eu vou esperar a resposta da API nessa rota, que é um pouco diferente também, que é só /users.
E esse data, dessa vez, vai me retornar um array, que é uma lista com vários objetos dentro, como está exemplificado aqui. Eu tenho um array, aí eu vou ter um objeto, outro objeto e assim por diante. Um valor indeterminado de objetos que eu posso receber dessa API. E o JavaScript, assim como outras linguagens que a gente tem como Python e Java, oferece esse método que é o for-each, que ele vai percorrer cada elemento desse array que eu receber e vai fazer alguma coisa com os dados que tem lá dentro. Então eu nomeei cada dado desse como user e vou criar toda uma estrutura baseada nos dados que eu capturar dele. Então o JavaScript me permite que, antes mesmo de eu ter esse elemento no código, ele já me permite criar ele. Então aqui eu já posso criar uma div sem ela já ter se distanciada no código. Eu também posso criar uma imagem em um strong e assim por diante. E esses elementos criados também podem ser manipulados. Então eu vou criar uma div, que ela não vai estar visível ainda para o meu usuário, mas eu já posso adicionar uma classe nela, que é a classe profile. Então, como o meu CSS está linkado nessa página, automaticamente ele vai adquirir a estilização destinado a essa div, que tem a classe profile. Ele vai criar uma imagem usando aquele mesmo dado do avatar URL e do login com um strong e vai adicionar o filho ao profile, que é aquela ideia que eu falei para vocês de o elemento pai e o elemento filho. Até nas declarações do próprio JavaScript ele também utiliza essa sintaxe, que é juntar filho, traduzindo assim para o português grosso. Então ele vai pegar esse profile que foi criado pelo JavaScript e dentro dele ele vai adicionar a imagem e o strong com os dados já preenchidos. No final de tudo, ele vai pegar esse elemento pai aqui, que é a profile container, e vai adicionar essa div. Só que imagine que nesse array eu tenho 10 objetos. Então esse for each vai fazer esse mesmo processo 10 vezes. E essa div vai ser preenchida por outras 10 divs. Só que eu, como desenvolvedor, não tive o desencargo de ter que fazer 10 divs, adicionar 10 informações ou adicionar 10 requisições. O JavaScript fez isso para mim. Então, se eu for na página agora e analisar o código dessa seção, eu vou ver que eu vou ter o meu main, eu vou ter aquela div, profile container, que eu mostrei para vocês que estava vazia, e dentro dela eu tenho todos os meus elementos que foram criados pelo JavaScript, sem eu ter que gastar muito tempo fazendo cada uma dessas daqui para poder exibir esses dados. Então, analisando isso, percebeu-se que, então, como eu consigo criar um componente desse jeito, eu poderia simplesmente utilizar um arquivo JavaScript para criar esse header, por exemplo, e usar esse arquivo JavaScript para pegar esse header e colocar ele nas minhas 3 páginas. Eu só chamaria ele aqui nos links, ó. Aqui eu estou chamando meu CSS, o mesmo arquivo CSS em todas as páginas, aqui e aqui. E eu poderia fazer a mesma coisa sem nenhum problema para o JavaScript. E ele seria responsável por mostrar aquele header nas 3 páginas sem eu ter que colocar ele 3 vezes em 3 páginas. Isso é possível, isso é feito hoje em dia. Só que quando a gente começar a escalar mais a nossa aplicação, deixar ela maior, com mais páginas e etc., acaba que se torna um processo muito complicado. Porque você vai ter muitos componentes, você vai ter muito código JavaScript e vai se tornar algo pesado e algo que vai ser difícil de ser mantido. Então, pensando nisso, nesse problema, no futuro depois dessa alta das multi-page applications, o Facebook, que hoje se chama Meta,
iniciou o desenvolvimento de um projeto que se chama React, que é muito conhecido hoje em dia. Que ele seria responsável por fazer essa questão da componentização dos elementos direto pelo JavaScript, sem muita complicação. E é o que a gente vai ver agora, em seguida. Então, agora, nós vamos analisar um pouco como funcionam as Single Page Applications ou aplicações de página única. Mas como assim aplicações de página única? Essas páginas, elas vão te dar a impressão de que quando tu navegar entre uma página e outra, você sinta que a página não recarregou. Ela simplesmente alterou um conteúdo e o resto permaneceu exatamente igual. Essa foi a proposta que nasceu com essas Single Page Apps. Porque elas têm uma cara de aplicação desktop, que quando você abre, por exemplo, as configurações do seu Windows e navega de uma página para outra, ela não carrega. Ela simplesmente te leva para lá e você tem uma experiência fluida. Então, foi trazido essa ideia de renderizar os componentes de forma mais isolada e fragmentada do que ter que carregar tudo de uma vez e em consequência disso ter que esperar o site carregar completamente de novo. Isso melhorou a eficiência do carregamento dos dados da página. Só que as SPAs iniciais têm uma grande desvantagem, que é o que eu vou mostrar para vocês já já. Eu vou mostrar agora o fluxo de renderização de uma página em front-end utilizando uma SPA. A gente tem um front-end que ele, previamente, já vai ter todas as informações que o front precisa para ser exibido para o usuário. Então, ele vai fazer o download disso inicialmente. E quando o usuário quiser, por exemplo, ver uma página de produtos, o front-end vai fazer uma requisição para o back-end, uma rota HTTP, imagens, por exemplo, e o banco de dados, junto com a API, vai retornar um objeto JSON contendo as imagens que precisam ser renderizadas. E o front-end simplesmente vai pegar esses dados, utilizar o JavaScript que já foi baixado e exibir para o usuário. Então, lá no nosso hub do TechTalk, a gente tem a opção do meio, que são as Single Page Apps, e a gente consegue ter acesso a uma aplicação praticamente igual, só que utilizando esse conceito de SPA. Vocês vão perceber que, por mais que a minha rede esteja lenta e o cache esteja desabilitado, quando eu navegar para a próxima página, vai ser quase que instantâneo. O meu conteúdo de cima, que eu queria que não mudasse, não mudou e nem recarregou. Apenas o que foi mudado foi o título e o meu perfil, e foi de uma forma bem rápida. Isso também acontece para a próxima página, que o cabeçalho também continua o mesmo e as requisições são feitas da mesma forma. Vocês percebem que esse é um processo bem mais rápido do que as MPAs, que demoram bastante quando a gente quer passar de uma página para outra. Só que ele tem um porém. Quando a gente for carregar essa página pela primeira vez, sem ter carregado nada antes, ela vai demorar um pouquinho mais para carregar, porque ela vai ter que baixar todos os recursos de JavaScript, como está aqui, ó, index. Acho que é um ID.js. Então ele vai ter que baixar todos esses recursos antes, para depois exibir a página para o usuário. Então isso acaba pesando um pouco no desempenho, porque é muito comum ver as pessoas com o Chrome só com umas 3, 4 abas abertas, mas quando vai ver lá no gerenciador de tarefas, a memória RAM está estourando. Porque páginas desse tipo tem muito JavaScript, muita lógica por trás. Isso acaba consumindo muito mais recursos do computador e também de
no carregamento inicial de banda larga. Só que um dos principais pontos positivos é essa questão de não ter que recarregar o site inteiro de novo toda vez, porque ele já vai fazer esse processo no início, tornando a experiência mais fluida. Então, eu vou mostrar para vocês agora a estrutura da SPA no código e vou explicar um pouco de React para vocês também. Essa é a estrutura de páginas de uma aplicação simples com o React e com o Vite, que é uma plataforma que permite que a gente rode o React num servidor local e a gente possa ver os dados sendo renderizados. Para quem não sabe, o React, como eu citei anteriormente, nasceu no Facebook, que hoje é Meta, com esse intuito de a gente ter uma componentização mais fácil, ter essa ideia de single page application que já existia antes, mas foi melhorada aqui, e ter essa ideia de reatividade, que é como o nome da biblioteca diz, que é React Reatividade, para que quando o usuário interagir com a página, ela sem muita dificuldade consiga interagir ao usuário, reagir ao usuário de uma forma mais eficiente. Então, antes de mostrar cada pedacinho, eu queria mostrar para vocês como criar um componente, porque isso é o pontapé inicial para qualquer elemento do React, porque tudo é feito de componente. Então, eu vou simplesmente criar uma pasta com o nome do componente que eu quero. Ou você poderia só criar um arquivo com esse nome. E eu vou criar um index.tsx. Semelhante ao index.html que a gente tem. Quando esse elemento for chamado em algum outro componente que eu quiser, ele vai procurar primeiro esse index e vai renderizar. Então eu não preciso passar, por exemplo, container barra index.tsx. Só de eu passar o container no final do meu endereço, ele já vai puxar o que eu quero que ele puxe desse arquivo. E por que TSX ou JSX? Porque ele nos traz a possibilidade de eu trabalhar com o JavaScript ou o TypeScript, mais o XML, que veio dos primórdios lá do HTML, que veio lá dos primórdios e depois virou o HTML, né, que a gente tem hoje. Então ele permite que a gente crie tanto o código JavaScript quanto o código HTML no mesmo arquivo, sem ter que ficar usando aspas, crase e assim por diante. Então, da junção das terminações dessas tecnologias, a gente tem o JSX e o TSX, que é a finalização de cada arquivo de componente que a gente tem. Então, para criar um componente, a gente simplesmente cria uma função do JavaScript. Cria uma function, o nome do componente, a estrutura da função, padrão, um retorno, e o retorno dessa função é onde eu vou ter o meu JavaScript, que aqui o Copilot já me trouxe esse preview. E não dá erro. A sintaxe já está colorida e tá tudo ok. Por quê? Porque essa terminação TSX, JSX, me permite fazer isso. Me permite unir essas duas tecnologias em uma coisa só. Então, para me acessar esse componente de qualquer outro lugar da aplicação que eu queira, eu simplesmente utilizo uma palavra reservada do JavaScript, que é export. Que ele automaticamente vai exportar esse meu componente para algum outro lugar da minha aplicação e eu vou poder acessar ele de qualquer forma que eu quiser. Então, se eu quiser simplesmente utilizar esse componente em outro lugar, posso simplesmente criar outro componente aqui, utilizando a mesma estrutura, e utilizar
aquele meu componente dentro de outro elemento, seja ele o que for. Ele me permite que eu utilize a mesma sintaxe do HTML com as chaves e a barra, utilizando o nome do elemento, como se ele fosse realmente uma tag. Porque se eu, por exemplo, colocasse vários componentes desse baseados nesse daqui, todos esses códigos iam ser substituídos por esse. E eu não precisaria ter que ficar copiando e colando tudo isso várias vezes. Ele ia fazer esse processo por mim. Então, basicamente, essa é a sintaxe de um componente e a maneira de você importar ele em outro elemento. Eu vou mostrar já mostrando uma das páginas, que é a home. Essa é a minha página home. Ao invés de usar, por exemplo, uma main para envolver minha aplicação, eu criei um componente para fazer isso. E dá totalmente certo. Só que eu criei utilizando uma biblioteca que ela se chama Styled Components, que eu posso instalar através do npm. Que a partir do momento que você iniciar um projeto React, vai ser disponibilizado essa ferramenta para você, que você pode vir no terminal, dar um npm e buscar qualquer biblioteca que você queira instalar no seu projeto e que vai te ajudar a fazer ela, como é o Styled Components. Quando você utiliza o Styled Components, ele já te dá uma gama de vários elementos nativos do HTML, como A, como H1, como div, e ele vai criar, vai inserir essa estilização de CSS já dentro desse componente. Então, você colocando o HTML aqui e só exportando esse componente como uma constante, você já pode usar ele em qualquer lugar, sem ter que fazer esse processo de criar uma função e retornar ela como é feita na home. Então, eu estou criando uma section estilizada com CSS e eu estou envolvendo a minha aplicação, ela está se tornando um elemento pai dessas minhas tags aqui. Então, os mesmos conceitos de HTML, de herança e de árvore continuam valendo totalmente aqui. Só que, às vezes, de início, é um tanto quanto confuso, porque quem está começando no HTML acaba se acostumando com as tags, né? Acaba se acostumando com a div, com o main, com a section. Então, quando a gente vem para um React ou para algum outro framework SPA, que dá essa possibilidade de a gente criar tags, entre aspas, personalizadas, a gente pode acabar ficando perdido, mas com o tempo a gente vai se acostumando e vai entendendo como isso funciona. Então, aqui eu criei um componente que é esse meu link, que ele vai aparecer nas minhas 3 páginas, que é esse botãozinho aqui, ó, que a única coisa que eu vou mudar nele é o nome que tem dentro. Aqui é meu perfil, aqui é mais perfis e aqui é home. Mas, se vocês perceberem, a estilização desse botão é a mesma. Então, não faz tanto sentido eu ter que fazer 3 botões diferentes só para exibir um texto diferente. Então, o React e outros frameworks com certeza me dão essa disponibilidade de criar um componente para isso. Que foi isso que eu fiz aqui. Eu criei um componente estilizado também com o Styled Components, ó. Toda a estilização dele está aqui. E eu só envolvi um children, que são os filhos dessa aplicação. Eu só faço importar das props que eu posso receber nesse componente. Que as props são essas propriedades que eu passo quando eu crio um componente em algum lugar. Aqui eu tenho essa propriedade to, que ela vai me levar para algum lugar. E lá no meu componente de link eu só recebo ela. E aqui tem algumas coisas de TypeScript, mas se você estiver iniciando com JavaScript não é necessário. E acessando ela aqui nas propriedades do seu componente, você pode usar ela como uma variável JavaScript em qualquer lugar. Aí no JavaScript a gente tem aquilo de conseguir pegar o onClick, o onSubmit, o onChange dos elementos, mas aqui no React ele já te traz isso direto nas propriedades do elemento. Então aqui eu tenho uma âncora, que é um A do HTML padrão,
E nessa âncora eu consigo acessar o on-click dela direto por aqui. Então eu posso criar uma função que ela vai usar essa funçãozinha de navegar, que eu vou explicar para vocês depois. E quando eu clicar nesse link, ele vai navegar para outra rota da minha aplicação e que vai me levar para outra seção. Como essa é uma aplicação inicial com React, a maioria das ferramentas que eu quiser, tipo de roteamento, de estilização e etc., eu tenho que fazer instalando bibliotecas. Muitas vezes isso não vem pronto pra gente. Então, para fazer o roteamento das páginas, que é o que? Quando eu fizer a troca da rota aqui do meu endereço, ele vai mudar o conteúdo. Então, é assim que ele vai fazer a mudança do roteamento de uma página para outra. Eita, vai cair logo agora. Pronto, foi. Então, na minha barra, eu tenho a minha dashboard. Na Mi, eu tenho o meu perfil. E na barra AL, eu tenho os mais perfis. Então, ele faz esse gerenciamento de onde o usuário está pelas rotas da URL, assim como qualquer outro site. E se torna até mais eficiente, porque tendo a minha rota disponível para toda a página, fica bem mais fácil de eu acessar e saber onde que o usuário se encontra no momento a nível de código. Então isso é feito graças a uma biblioteca que ela se chama React Router DOM, que ela também é importada utilizando o NPM que eu mostrei para vocês. Nela, ela me disponibiliza essa função, que deixa eu mostrar aqui, não está mostrando. Pronto. Eu tenho essa Create Browser Router, que eu estou mostrando aqui, que ela vem desse React Router DOM, que também pode ser instalado do NPM, que eu mostrei para vocês. Com essa biblioteca, ele me permite fazer esse gerenciamento de rotas que eu tenho na minha aplicação e, de acordo com o que o usuário digitou na URL, ele vai me direcionar para uma seção diferente do meu site. Aí aqui, ele me disponibiliza aquela função que eu mostrei para vocês. E dentro eu posso criar um array com vários objetos de rota. Que eu tenho a minha rota que vai envolver toda a minha aplicação. E nessa aplicação, eu vou dividir ela em outras rotas menores. Que no caso, a barra vai me levar para home. A Mi vai me levar para My Profile e a AL vai me levar para More Profiles, que são aquelas páginas que eu mostrei para vocês. Só que, se vocês perceberem, se eu vim na minha home, eu não tenho um header. Eu não adicionei o header aqui. Se eu vim no meu perfil, eu também não adicionei header aqui, só o título. Se eu vim na More Profiles, eu também não adicionei header. Mas aí você me pergunta, como que ele está aparecendo no topo da minha aplicação, sendo que eu não estou colocando ele em nenhum lugar? É daí que vem o conceito de layout, que eu vou mostrar para vocês agora. Quando eu tenho uma aplicação com SPA e utilizando esse conceito de layout, todos os elementos que eu quero que sejam estáticos, como um header, que essa informação que está acima da seção verde, deixa eu pegar a canetinha, eu acho que eu consigo pegar a canetinha. Que é essa seção aqui. Quando eu quero deixar elementos estáticos, como essa seção, esse indicador de que elemento está e esses botões, que sempre vão ser fixos em toda a página, eu utilizo esse conceito de layout, que ele é como um casaco. Que eu tenho esse pedaço aqui da minha aplicação que ele vai mudar de acordo com o que o usuário interagir, mas o restante vai estar meio que desprendido dessa parte. Ele vai estar isolado e vai estar fixo. Então, se você utiliza, por exemplo, a mesma camisa durante 2 dias, mas durante esses 2 dias, você mesmo vai, por exemplo, usar um brinco diferente em cada dia. O seu estilo mudou, mas a camisa não. A camisa continua passando a mesma mensagem.
Então, essa é a ideia que esses containers que envolvem a aplicação passam. Que só esses elementos que estão em branco vão ficar fixos e vai ter um espaço livre no qual essa seção dinâmica que eu tenho, que ela vai mudar com a interação do usuário, vai ficar. E vai ser possível fazer a transição. E isso, no desenvolvimento, a gente chama de layout. Que é o que a gente tem aqui. Na pastinha layouts. Esse é o meu layout principal da aplicação. Que agora sim eu consigo ver o meu header aqui. Aquele header que estava aparecendo em todas as sessões. Que tem o TechTalk e o SPA e a imagem. E esse outlet também é um componente, só que ele é provido pra gente pelo React Router DOM. Então, como eu disse pra vocês, aquela ideia de componente molda todo o React, até para as bibliotecas que a gente importa de forma externa, de forma de terceiros. Então, ele disponibiliza esse componente outlet pra gente, que ele vai ser o que na nossa aplicação? Quando a gente estiver na página inicial, ele vai substituir esse outlet pela home que eu tenho, pela barra home, que é a minha página home. Quando eu estiver na barra me, que é o meu perfil, ele vai substituir esse outlet pela barra my profile. E quando eu estiver na barra all, que são todos os perfis, ele me mostra a página de outros perfis. Então ele vai substituindo esses componentes à medida que o usuário navega pelas rotas, utilizando esse componente e aquele arquivo que a gente criou, que ele faz essa parte do roteamento. Então, essa parte da aplicação continua intacta, não estou mexendo nada com ela, e essa vai ser apenas a variável, que vai se alternando de acordo com o que o usuário digita. Aí eu exporto isso, aí eu posso colocar qualquer nome, aqui eu coloquei o nome de router, e eu vou acessar isso na minha main. Essa main vai ser o código necessário para renderizar o meu conteúdo na tela. Então aqui eu vou utilizar um componente que é o Router Provider, que ele também vem de React Router DOM, e ele vai utilizar aquela minha variável router que eu criei com as minhas rotas para fazer esse gerenciamento. Então esse carinha aqui vai ser o responsável por ver a rota que o usuário está e qual ela corresponde nessa variável que eu criei. Além disso, esse arquivo geralmente é utilizado quando eu quero adicionar algo que vai ser exibido em toda a minha aplicação, como por exemplo esse Global Style, que ele é um componente, mas que eu criei ele somente com o Styled Components que a gente tem aqui. Eu criei ele também utilizando a mesma ideia de criar uma constante e usar uma ferramenta do Styled Components. E nele eu coloco toda a estilização que eu quero que ela apareça em todos os arquivos da minha aplicação, independentemente de qual ele seja. Então aqui eu seto propriedades de todos os elementos, mudo a scroll bar da aplicação e coloco algumas estilizações no body, nos títulos e assim por diante. E isso, consequentemente, também vai refletir em toda a minha aplicação, sem que eu tenha que ficar copiando e colando muito código. E, basicamente, essa é a estrutura das SPAs utilizando o React, que é usando esses componentes e organizando eles da mesma forma que você organizaria um site. Agora, eu quero mostrar para vocês uma questão de requisição, de buscar dados de uma API. Existem atualmente muitas formas de fazer isso, mas tem duas principais que chamam muito a atenção. Uma porque ela já está há muito tempo sendo utilizada, acho que até os desenvolvedores mais avançados utilizam ela, e outra que foi muito pensada e agora está começando a ser mais utilizada, que a primeira, que é a que
é mais conhecido e todo mundo usa, é fazer uma requisição e armazenar esse dado no estado. O que é esse estado? O React, com a sua biblioteca, disponibiliza para a gente uma ferramenta que se chama useState, que é usar estado. O que é esse estado? A gente consegue criar uma variável que eu consigo acessar essa variável no meu código direto, sem eu ter que estar usando document get element by id e depois adicionar ele. Eu consigo jogar essa informação já direto dentro do meu código, se eu quiser, só utilizando chaves. E quando eu utilizar essa outra função que vai me permitir modificar o valor dessa, ele automaticamente vai refletir na tela. Porque no JavaScript convencional não funciona assim. Quando você atualiza o valor de uma variável, você tem que criar outra função para pegar um novo valor e mostrar na tela. Aqui não, aqui ele faz isso para você. Quando você setar os novos valores, ele automaticamente vai fazer a troca visualmente para o usuário. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu criei dois estados, um que vai armazenar o meu objeto com os dados do meu perfil, e outro que ele vai ser simplesmente uma variável verdadeira ou falsa, que é a booleana, para dizer se a minha página está carregando ou não. Então, quando a requisição for iniciada para buscar meus dados, ele vai setar como true. Aí uma animaçãozinha de carregamento vai aparecer. E quando acabar, ele vai setar os dados nessa variável, que automaticamente vai ser atualizado aqui, ó. Os dados vão vir para cá e ele vai trocar a animação por esse componente de profile. E o fetching vai simplesmente ser colocado como falso, então a animação vai acabar. Nisso, o React também oferece outra ferramenta pra gente, que é o useEffect. O que esse useEffect faz? Sempre que eu me movimentar de uma parte do meu código para essa que tem useEffect, ele vai executar aquela função. Então, se eu voltar para cá e voltar, ele vai executar aquela função de novo. Se eu for para cá e voltar, ele vai executar aquela função de novo. Então, esse é o principal papel do useEffect, fazer várias requisições à medida que você volta ou não para aquela mesma parte do código. Então, sempre que o usuário voltar para a minha página de meu perfil, ele vai executar essa função de fazer a requisição, setar o loading e exibir para mim. Só que não sei se vocês concordam comigo que esse meu dado, ele dificilmente vai mudar. Imagina que eu estou numa aplicação e se eu mesmo, usuário, estou visualizando meu dado, eu não vou mudar ele agora. Eu não estou numa tela de tipo atualizar meus dados, eu estou só numa tela de meu perfil. Então não faz sentido toda vez que eu ir e voltar de outra seção do meu site para essa informação ser carregada de novo toda vez. Então toda vez que eu me movimento de uma página para outra, esse dado é buscado de novo da API e depois exibido em tela. Isso acaba gastando muita banda e, querendo ou não, prejudicando a experiência do usuário, porque ele vai ter que esperar carregar toda vez que ele visualizar essa mesma página de perfil dele. Então, por que não armazenar esses dados em um cache de requisições? E foi aí que mais uma biblioteca nasceu, que eu estou utilizando ela nessa página aqui, que é o /all, que se chama React Query, que eu vou mostrar para vocês agora. Na More Profiles, que é aquela página que eu mostrei para vocês, todo aquele código que eu fiz para mostrar os dados na tela virou isso. Virou esse pequeno bloco de código. Eu uso essa ferramenta que vem do React Query, aqui em cima, React Query, que também é uma biblioteca que eu importo utilizando o npm, e nela ela me permite que eu utilize aquela mesma função que eu criei os dados, puxei os dados da API e que eu nomeie ela com um nome. Então esses dados que eu tenho, eu vou chamar eles de profiles através de uma chave
que ela chama de carry key. Com essa chave, eu vou armazenar esses dados em algum lugar da minha aplicação. Se eu não me engano, não sei se ela salva no local storage, em algum lugar, com essa chave. Então, sempre que o usuário voltar para cá, voltar para essa minha seção de mais perfis, ele vai primeiro ver essa chave, olha, primeiro eu vou verificar se onde eu armazenei os dados, existe um dado com essa chave, com esse profiles. Se existir, não faz sentido eu fazer a requisição de novo, porque o dado está salvo em cache. Então eu vou simplesmente pegar os dados que eu achei e imprimir para o usuário. E como eu setei aqui Slate Time Infinity, esses dados em cache nunca vão ser atualizados se eu não recarregar a página. Então, enquanto eu estiver navegando na minha página sem fazer o reload da aplicação, esses dados vão ser armazenados no cache e sempre que eu voltar para lá, eles vão estar exatamente do mesmo jeito, porque eu pedi para que a ferramenta não fizesse essa requisição de novo. Mas eu poderia setar tipo 60 vezes 5, porque ela funciona em segundos, se eu não me engano. Então, a cada 5 minutos, refaça essa requisição. Então, ele faz esse gerenciamento sozinho, sem que a gente precise de muitas complicações. Então, quando a gente acessar aquela página de novo, vocês vão perceber que quando eu vou para o meu perfil, o loading sempre aparece, independentemente de onde eu venha. Só que a mais perfis, não. Ele só vai aparecer inicialmente, se eu iniciar a aplicação, e está dando esse erro. Quando eu rodar a aplicação pela primeira vez e ver as mais perfis, aparece um carregamento bem rápido. Só que quando eu voltar para cá de novo, sem ter recarregado a página, não houve o reload. Ele simplesmente pegou os dados em cache e exibiu. O que se torna bem mais eficiente porque evita que sejam feitas muitas e muitas requisições, ainda mais nesse nível, que vem muitas imagens, vem muitos nomes e podem acabar consumindo mais banda do usuário que está utilizando isso. Só que essa metodologia tem um grande problema, que é os bots, em sua maioria, como eu já expliquei para vocês, não utilizam JavaScript para fazer a varredura dos sites. Então, se eu vier aqui nas minhas configurações, desabilitar o JavaScript, inicialmente nada acontece. Mas, primeiramente, se eu tentar me mover para outra página, nem isso acontece. Ele simplesmente impede, porque essa função precisa do JavaScript. Se eu der um reload, a página fica em branco, para de funcionar. Então, sem o JavaScript, nada com as SPAs, pelo menos utilizando esses conceitos mais iniciais, funciona. Então, com essa página assim, sendo lançada na internet, quando o bot for fazer a verificação, ele vai se deparar com uma página em branco, um link quebrado. E quando você tem muitos links quebrados na sua página, isso te penaliza e faz com que o seu site seja menos recomendado para o seu usuário, e não é isso que você quer. Então, para resolver essa questão dos links quebrados, dos bots que não usam JavaScript, foi unido um conceito que já existia antes das MPAs, que é o que? Renderizar, mandar para o usuário os dados, entre aspas, já prontos, para que ele não precise do JavaScript para montar tudo isso. Então, eu desabilitei o JavaScript aqui na MPA e ela continuou funcionando, eu só não trouxe os dados para mim. Mas ela continuou funcionando, continuou com a sua navegação. Então, por que não unir esse conceito com o conceito de SPA e trazer uma aplicação mais sólida? Então, daí que surgiu o Server-Side Rendering, que na verdade era um conceito que já existia e que agora foi aplicado na web. É uma aplicação totalmente semelhante às outras, só que utilizando
o Next.js, que ao contrário do React, que é só uma biblioteca, o Next é um framework completo, que ao invés de ter que utilizar várias bibliotecas externas para fazer roteamento, fazer requisição e assim por diante, ele já me traz essas ferramentas nativas do próprio framework. E junto com ele vem o SSR, que nada mais é do que o Server Side Rendering, que eu vou mostrar para vocês no slide. O fluxo de renderização das SPAs e o SSR, que é o Server Side Rendering, ou renderização do lado do servidor. Como que essa renderização funciona? Existe o front-end e o back-end nas SPAs, e eles dois se comunicam entre si. Só que nessa categoria, nessa metodologia de desenvolvimento, um novo fator vai surgir entre o front e entre o back. E ele vai ser um servidor feito em Node.js, assim como a API, caso ela seja feita em Node ou qualquer outra coisa, mas esse servidor não vai depender totalmente da API, vão ser coisas diferentes. E esse servidor, que eu nomeei aqui como servidor Next, mas ele pode ter outros nomes dependendo da plataforma, porque a gente pode ter tanto o Next.js como o Nuxt, que o Nuxt é feito com Vue, que é outra linguagem de SPA. E essa etapa intermediária, que vai ser um novo servidor, que vai estar entre o front e o back, vai ser responsável por renderizar os meus dados antes de mandar para mim. Então, o front-end vai receber os dados já renderizados desse meu servidor com o mínimo de JavaScript possível. Então a minha aplicação não vai depender totalmente do JavaScript para funcionar. E o servidor Next vai ser essa etapa intermediária que vai fazer as requisições para o back-end e vai utilizar o JavaScript do lado do servidor para renderizar esses dados. E esse é basicamente o fluxo de como isso funciona. Eu tenho o meu front-end, que pode ser o meu navegador ou coisa do tipo, e ele vai fazer uma requisição para o meu servidor. Ele vai solicitar a página home. O servidor vai receber essa chamada dessa página home e vai verificar o que é que precisa ser feito. Nisso, ele vai fazer uma requisição para o back-end. Olha, eu quero as imagens para me criar a página de home e enviar para o usuário. O back-end vai enviar os dados em formato de JSON para o servidor Next e o servidor Next vai devolver para o meu front-end só as informações com o meu HTML, CSS e o mínimo de JavaScript já montados, já executados. E isso, além de me trazer mais desempenho, vai me trazer uma redução no tempo de carregamento das páginas, vai permitir que os bots do Google ou de outro buscador consigam ver as informações do meu site, mesmo sem o JavaScript, e vai me trazer as mesmas vantagens que as SPAs têm, porque querendo ou não, ele utiliza um SPA por trás. Só que essa metodologia também tem uma desvantagem. Sempre vai existir uma desvantagem. Que como a gente vai ter um novo parâmetro ali no meio que vai gastar mais recurso do nosso servidor que está servindo nossos dados, isso vai acabar se tornando um gargalo. Caso a nossa aplicação se torne uma aplicação muito grande e tenha muitos acessos e assim por diante. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai ver um exemplo utilizando aquele nosso hub que a gente acessou, o SSR. Então a gente ainda está no SPA, está no SPA ainda. Então, com o hub, a gente vai em SSR e tem acesso à mesma aplicação
feita com server-side rendering e Next. Eu vou utilizar das mesmas táticas que eu utilizei nas outras metodologias, que é desabilitar o cache e deixar a internet lenta. E quando eu navego de uma página para outra, é instantâneo e não há o carregamento. Porque essa aplicação também tem aquele carregamentozinho que vocês viram na SPA, só que ela simplesmente não aparece, porque os dados já vêm para mim carregados. Eles já vêm do servidor renderizados. Então, ele já traz para mim os dados carregados. Ele só demora um pouco para buscar as imagens, porque o GitHub só me retorna o URL. Então, ele pega o URL, bota aqui e espera a imagem carregar. Mas continua sendo bem rápido em relação às outras, porque o navegador deixa de ter que dedicar tempo processando JavaScript, fazendo requisição de página, para se dedicar somente aos dados que precisam ser carregados, que são o mínimo possível. E daí que vem a grande vantagem desse sistema que eu já falei para vocês, que aqui no MPA, quando eu desabilito o JavaScript, a minha página funciona, mas ela não me traz nenhum dado. Nas SPAs, quando eu desabilito o JavaScript, tudo fica branco. Mas aqui no SSR, não. Se eu desabilitar o JavaScript e continuar navegando, ele vai, além de carregar a página, trazer as mesmas informações que eu busquei utilizando o JavaScript. Só que, novamente, como esses dados foram renderizados do lado do servidor, o meu front-end precisou ficar isento de utilizar o JavaScript para mostrar esses dados em tela. E isso é simplesmente genial, porque te oferece bem mais desempenho para a sua aplicação e favorece o seu site nessa crescente corrida de ter um site que apareça mais e seja mais visível para o usuário. Então, agora eu vou mostrar um pouco do código para vocês e como isso foi feito utilizando o Next, que ele não tem uma estrutura tão diferente assim da SPA, tirando a estrutura de páginas, porque aqui na SPA eu criei essa estrutura de páginas. Eu poderia facilmente mudar ela, colocar outro nome, outra organização e assim por diante. Mas no SSR, não. O Next já vai me trazer por padrão uma estrutura nativa de páginas, que quando eu inicio a aplicação, elas já estão aqui, como esse app e assim por diante. Principalmente o app. O app é a pasta que você não pode mexer nela, porque senão dá problema. E basicamente, aquele arquivo de roteamento que eu tinha para gerenciar todas essas rotas aqui, tive que criar um arquivo para fazer isso, depois importar ele lá na minha main. Aqui no Next é diferente, ele simplesmente roteia a partir da página. Então, a partir da pasta, na verdade, isso. Dentro da minha pasta app, que é uma pasta exclusiva do Next, você não pode apagar ela, porque senão essa aplicação não funciona. Dentro dela, eu vou criar outras pastas, onde eu vou ter as minhas rotas. Então, o nome da pasta vai ser o nome da rota que eu digitar. Então, aqui, no meu navegador, eu tenho a rota /me, e quando eu volto nos meus perfis, eu tenho a rota /more. Isso é feito através das pastas. Eu só nomeei essa pasta como me e essa como more, e ele automaticamente fez esse roteamento para mim, sem eu ter que ter instalado uma biblioteca de terceiro para fazer isso, porque isso já é nativo do framework. E esses arquivos que estão jogados entre aspas, eles são a rota barra, que é a rota padrão. E a rota barra vai automaticamente acessar a app, vai ver que tem uma página aqui e vai executar ela. E como que eu faço para dizer para o Next que eu tenho o arquivo de uma página? Eu simplesmente nomeio o nome do arquivo que eu quero de page. Então, ele vai entrar nessa pasta, ver que tem um arquivo chamado page, e pronto, essa daqui é a página que o usuário quer que eu renderize.
e vai jogar ela lá. E nisso, existem outros padrões, como por exemplo, se eu quero mudar o ícone da aplicação, eu só coloco o ícone aqui dentro e coloco o nome dele de ícone e assim por diante. Isso vale para outros arquivos, como o layout, que é aquele mesmo conceito do layout de SPA, que a gente criou uma pasta layouts, adicionou o layout aqui dentro como componente e depois importou ele em routes. Aqui no, no Next é diferente. Você simplesmente cria um arquivo que se chama layout, coloca os dados que você quer e envolve a sua aplicação, aquela parte que vai mudar realmente, com esse elemento do React que é o children, que eles simplesmente são os filhos que a sua aplicação vai ter futuramente, que é a parte movível e variável. E a maneira como o Next trabalha com as meta tags é diferente também. Aqui você não trabalha com as tags meta, você trabalha com uma constante, que você simplesmente vem no seu arquivo layout, cria uma constante que se chama metadata e exporta ela. Aí ela, automaticamente, se você estiver utilizando TypeScript, ele vai te trazer quais são cada das informações dessas, ó, e vai te explicar o que é que significa cada uma delas. E você vai só preenchendo com os mesmos dados e com as mesmas coisas das outras páginas, só que de uma forma de objeto. E isso possibilita o que pra gente? Eu posso ter um layout que vai envolver toda a minha aplicação, profile, e também posso ter um layout que vai, por exemplo, se eu colocar nessa pasta que eu chamei ela de profile, um layout que vai refletir só nessas duas páginas que eu criei. Caso eu criasse outro grupo e outras rotas, eles não teriam esse mesmo layout que eu adicionei aqui dentro. Então, essa possibilidade de eu fazer o roteamento e a separação dos meus elementos através só da nomenclatura do arquivo, me dá essa possibilidade de individualizar as seções do meu site e poder fazer coisas personalizadas individualmente. Tanto que aqui, ó, eu tenho o meu título e eu tenho um template. O template é SSR e esse %S. Essas porcentagens e letras que eu posso adicionar depois podem ser vistas na documentação do Next de maneira fácil. Que esse %S vai me dizer o quê? Por padrão, o meu título vai ser esse. O título da página é o títulozinho que aparece na aba, quando você abre ela no navegador. Então, o padrão é esse. Mas, quando eu entrar em outra página, que eu também tenha essa constante exportada, que aqui no meu more, eu também exportei uma constante metadata. E nela eu exportei um título. Ao invés dele trocar todo o título da minha página por mais perfis, ele vai vir aqui no meu layout, verificar o template, que é o modelo que eu criei, e vai substituir esse %S pelo título que eu criei lá na página de more, que no caso é mais perfis. Eu vou mostrar pra vocês no Edge. Que tá aqui, na aba do navegador. Se eu vim pra minha dashboard, que é a minha página principal, ele vai utilizar o template, porque não tem nenhum título definido para essa página. Se eu for para o meu perfil, ele vai utilizar o template do meu perfil. E se eu for para os mais perfis que eu já mostrei para vocês, ele usa também o mesmo template. Então isso me garante que eu consigo encadear vários títulos à medida que eu for navegando pelas minhas páginas e trazer uma experiência mais fluida para o usuário, porque imagina que você está numa página, aí você tem que abrir o WhatsApp ali, ou abrir o Instagram ali para ver uma mensagem, e quando você olhar para a aba que você estava antes, você consegue identificar. Eu estava na página de mais perfis e já vai direto. Então isso te ajuda bastante e o Next já te traz essas ferramentas para isso. E aqui na minha página de Me, eu fiz a minha requisição já direto no meu componente, que é a minha página de meu perfil, que só tem eu, que não aparece as outras pessoas, né? E eu simplesmente criei uma função assíncrona, acho que eu não estou mostrando para vocês. Pronto, estou mostrando para vocês agora. Que aqui, na minha página de Me, que é o meu perfil,
eu estou fazendo uma requisição direta na página. E isso não é nenhum problema para o Next, porque quando eu utilizo essa palavra reservada do JavaScript, que é async, ele automaticamente vai entender que tanto esse meu componente, que é a minha página me, quanto essa minha requisição, que é de pegar o meu perfil, tem que ser executadas do lado do servidor. Então, ele vai executar essa função lá, quando ela for chamada aqui, e quando ele receber os dados, ele vai mostrar em tela. Tanto que aqui eu nem precisei usar aquele estado do React para quando eu receber os dados ele mostrar em tela. Porque ele só vai renderizar o elemento quando ele terminar de fazer a requisição. E isso é feito do lado do servidor, então o usuário nem percebe. E a estrutura do Next é basicamente isso. É bem mais, eu considero bem mais intuitiva do que utilizar várias bibliotecas para fazer o roteamento ali, as requisições aqui, porque ele já te traz uma estrutura bem mais organizada para fazer isso e que você consegue encontrar de fácil acesso na documentação. Então a criação de componentes é basicamente igual, só que aqui, ao invés de eu utilizar o Starlite Components, eu estou utilizando o Tailwind para mostrar que, tipo, utilizando diferentes tecnologias eu consigo fazer a mesma coisa. Então, lá no MPA eu fiz só com CSS, no SPA eu fiz com Starlite Components, que é outra forma de estilizar, e aqui eu estou usando Tailwind, que também é outra forma de estilizar, mas a gente consegue fazer a mesma coisa. Aqui a gente tem outro componente, que é o de link, que é aquele mesmo botão que eu mostrei para vocês. E quando a gente volta na aplicação, a gente tem esse botão que é praticamente igual para todos. Porque a única coisa que vai mudar dele é o nome. Então eu só crio um componente e exporto ele, da mesma forma que eu fiz nas SPAs. Aqui as tipagens. E o Next é basicamente isso. Como ele tem a mesma estrutura de um SPA com algumas ferramentas a mais, ele não tem tanta coisa a ser explicada, além de trazer esse server-side rendering para nossa aplicação e fazer com que ela fique mais eficiente. Só que aí que vem o nosso último tópico, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Que a gente passou pela estrutura, pelo fluxo de renderização, e a gente tem o Static Site Generation. O que é que isso significa? Imagina que você está numa página de notícias, e quando você lança uma notícia, dificilmente você vai mudar o conteúdo dela, ela vai ser fixa. Só que por ser uma notícia, ela vai ter uma grande quantidade de acessos em um curto período de tempo. Então, como o server-side rendering aumenta um pouco a carga do servidor, pode ser que esse servidor seja sobrecarregado com essa grande quantidade de dados que está sendo pedida para ele renderizar e depois enviar para o usuário. Então, o que é esse Static Site Generation? Eu continuo tendo o mesmo fluxo do Next, que ele faz a requisição para o servidor faz para o back, e o back responde, o servidor renderiza e manda para o usuário. Só que esse é o meu primeiro usuário, a minha aplicação não foi acessada por ninguém ainda. Então, o servidor vai ver que tipo, não tem nada salvo ainda, ele fez aquela coisa pela primeira vez e vai seguir o fluxo normal. Só que dessa vez, ele vai pegar todo esse conteúdo que ele criou já renderizado e vai armazenar num cache que fica dentro do próprio servidor. Então, quando eu tiver um segundo usuário que ele requisitar aquela mesma notícia para o meu servidor Next, ele vai ver, olha, isso aqui não mudou, não faz sentido eu fazer esse processo aqui todo de novo. Então, ele vai mandar uma mensagem para o cache pegar aquele dado que foi salvo e vai simplesmente mandar. E vai simplesmente mandar para o usuário 2. Então, isso vem para solucionar a grande carga que o servidor vai ter
quando ele tiver essa aplicação de server-side rendering. E isso minimiza completamente aquelas desvantagens que a gente analisou desde o começo lá das MPAs até o server-side rendering. E eu vou mostrar um exemplo para vocês desse Static Site Generation, que não vai dar para ver na prática porque o carregamento do Next já é muito rápido, então não tem como analisar isso tão bem, assim, de cara. Mas a gente pode ver a nível de código, que eu fiz nessa página aqui em específico. No JavaScript, como eu mostrei para vocês, a gente tem uma biblioteca padrão nativa, que é a Fetch API. Aqui em More, que é a Fetch API. Só que no Next aqui, ela é sobrescrita pela mesma biblioteca, só que modificada pelo framework. Então, quando eu acessar as propriedades dessa ferramenta, eu vou ter um novo campo que se chama Next. E ele vai me dar algumas opções que eu posso fazer, que eu só posso fazer quando eu estiver rodando uma aplicação em Next. E aqui vai me trazer essa possibilidade de eu armazenar esses dados em cache, esse revalidate. Que o que é que ele vai me dizer? Ele salva um valor em número, que representa segundos. Então eu estou dizendo para ele que 60 segundos vezes 10 minutos, que no intervalo de tempo de 10 minutos, se uma quantidade indefinida de usuários acessar a minha aplicação, nesses 10 minutos elas sempre vão receber a mesma cópia que estava em cache dos dados. Porque os meus dados não vão mudar. Então eles não precisam ser renderizados de novo. E isso com certeza vai reduzir essa carga excessiva do servidor. E vai cair naquele ponto que a gente discutiu lá no CEO, que é o desempenho. Vai garantir que a sua página carregue bem mais rápido e consiga uma melhor performance nesse ranking que os buscadores fazem para analisar os dados e exibir para o usuário. E finalizando, basicamente é isso. O que vem agora.